Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, pelo canal 51.2 e também TVN, canal 17. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Open Ilha de Jiu-Jitsu reúne atletas no domingo de Páscoa na capital. Campeonato Brasileiro de Sinuca Sênior movimenta feriadão santo em shopping de São Luís. E mais, os preparativos de Moto Imperatriz para a decisão do Campeonato Maranhense 2018. Você vai ver ainda. Empate entre Sampaio Correia e CSA classifica a Bolívia Querida em segundo lugar no Grupo D da Copa do Nordeste. Você vai acompanhar no Esporte em Debate uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Ciclismo, Rafael Carvalho. Tudo isso e muito mais, você, é claro, tem aqui no Esporte em Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate de hoje falando sobre sinuca. É que durante o feriadão santo, a cidade de São Luís recebeu em um dos grandes shoppings da cidade o brasileiro sênior de Six Red. Ele foi realizado em São Luís com uma premiação de mais de R$20 mil. Ao todo, foram 50 participantes e o campeonato foi realizado em grande estilo na capital maranhense. E o Campeonato Brasileiro de Sinuca aconteceu em um shopping aqui na capital, entre os dias 29 de março e 1º de abril. Reuniu 54 atletas com uma premiação de mais de R$22 mil. Foram 4 dias de disputa na modalidade Six Head, onde o atleta precisa matar as bolas vermelhas para depois derrubar as coloridas. O vice-presidente da CBBS, jornalista Lorival Bogeia, e presidente da Federação Maranhense de Bilhar e Sinuca, falou sobre a realização desse campeonato inédito no Maranhão. O Campeonato Brasileiro geralmente é realizado com todas as categorias, feminino, sub-21, master, sênior. E conversando com o presidente Pedro Rolim, a gente decidiu fazer campeonatos brasileiros específicos. E aí, pela primeira vez, nós estamos fazendo aqui no Maranhão o primeiro campeonato brasileiro sênior na regra inglesa, que é a regra Six Head. Lorival também comemorou uma novidade. São Luís deve receber uma competição em nível internacional ainda em 2018. Nós temos mais um campeonato, dessa vez interestadual, né, que é o Norte e Nordeste, que vai ser o nosso quinto Norte e Nordeste, que é em agosto, né? E o Rolim está com uma novidade aí, né? Que ele está pretendendo trazer uma competição internacional para o Brasil e diz que se ele conseguir trazer, o Rolim é o presidente da Confederação Brasileira, ele diz que se conseguir trazer, a sede será no Maranhão. Ele acha que o Maranhão hoje é uma referência da sinuca brasileira. Já o presidente da CBBS, Pedro Rolim, destacou a importância da descentralização do esporte e da realização de torneios no norte e nordeste do país. O Maranhão já deixou de ser, vamos dizer assim, uma opção. O Maranhão, na realidade, está virando a capital da sinuca brasileira. Se não me engano, esse é o 6º ou 7º evento que nós realizamos aqui no estado do Maranhão. É importante, como você falou, a gente está em todos os cantos do Brasil. Realizamos muitos campeonatos no Rio de Janeiro, já realizamos no Paraná, já realizamos em vários estados. Esse ano nós vamos estar em Minas Gerais, vamos estar em São Paulo, vamos retornar aqui ao Maranhão esse ano ainda. Então, assim, é muito importante que a Confederação esteja realizando o Brasil todo, procurando atender todas as federações vinculadas à CBBS. Pedro Rolim também apontou os destaques da sinuca no Maranhão. A gente tem aqui bons atletas que já conseguiram posições significativas. Já mandamos um atleta do Maranhão, o nome Thiago, para jogar o Sub-21 na Bélgica, em Mol, inclusive eu estava lá com ele. Enfim, mandamos um representante para a Índia, entendeu? Então, assim, já mandamos vários representantes jogar em competições internacionais. Nós temos aqui, no meu vice-presidente, Lorival, várias vezes já se colocou muito bem em campeonatos nacionais. Então, realmente, nós temos grandes atletas. Tem o nosso o Bartolomeu, que é daqui também, que é um excelente jogador aqui do Maranhão. E temos alguns atletas que não são moradores do Maranhão, mas defendem a bandeira do Maranhão, como o Wilson Alves, que realmente são jogadores com chance de pódio, com certeza. E essa expansão da sinuca pelo Nordeste do país também foi motivo de orgulho dos atletas. Inocêncio Rubem, do Piauí, falou sobre a força dos atletas locais
principalmente do polo de sinuca do Maranhão. A sinuca, graças a Deus, ela vem crescendo no Nordeste, né? Nós temos praticamente torneios mensais no Nordeste todo. E aqui no Maranhão é onde acontecem os maiores eventos de sinuca, eu diria que do Brasil, né? Tem um incentivo aqui do governo do estado e o pessoal aqui da federação tem feito bons torneios, tem trazido para cá os melhores atletas do Nordeste e do Brasil. E a sinuca tem crescido bastante, né? Graças a Deus. É um esporte regulamentado por lei, né? E eventos pelo Brasil todo não faltam. A sinuca é um esporte para todas as idades e gêneros, e o preconceito que existia foi superado com profissionalismo e organização. E esperamos que realmente os jovens se voltem e olhem que é um esporte bom de se praticar, né? Que não, como eu falei anterior, não machuca, não tem violência nenhuma, né? E estamos estamos com aquela expectativa que realmente venha a aumentar o número de participantes, de atletas, né? Porque não está sendo fácil para fazer esse trabalho, mas com certeza nós vamos chegar. Olha, e os campeonatos da modalidade de sinuca vem sendo rotina aqui na cidade de São Luís. A Federação Maranhense de Sinuca tem realizado seus eventos com apoio da Confederação Brasileira de Sinuca. E a modalidade tem crescido muito na Ilha do Amor. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo, meu companheiro. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Páscoa em paz, nós ainda estamos no período pascal, não? Tudo bem, foi tudo tranquilo, né? Muitos ovos de Páscoa, né? Para bacalhau, Passou em né? família, nesse Sururu. momento de reflexão. Exatamente, passamos com a família aqui, tudo bem aqui em São Luís. Meu pai veio, né? Que estava em viagem, veio aqui para São chegou, Luís. tudo legal. Tudo né? tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Agora, Greg, tá virando uma rotina, né? Esses campeonatos, inclusive nacionais de Sim. sinuca sendo realizados aqui em São Luís. E o Estado mostra também, né, que nós temos competidores à altura desses grandes eventos nacionais também. Né? É verdade, Julinho, eu tive o prazer de fazer essa matéria lá do meu amigo Gilson Cardoso, rapaz, que tá feliz pra caramba aqui, Julinho, aí, ó, tá vendo aí, ó? Tá Tô vendo a pulando felicidade saltitante, né, rapaz? Aí, ó, feliz, porque fez essa matéria comigo, nós fomos ao shopping aqui da capital, aqui próximo à Assembleia Legislativa do Maranhão, e a gente conversou, Julinho, com o presidente da Federação Maranhense de Bilhar e Sinuca, o Lorival Bogé, que é jornalista, né? Nosso companheiro de jornal pequeno, né? E é um dos bons praticantes. Isso, né? E é um dos bons praticantes, vice-presidente da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, falou pra gente sobre a importância do Maranhão como destaque, viu, Julinho? Destaque da modalidade Maranhão, várias competições sendo realizadas aqui. Conversei também com o presidente da Federação Brasileira, o Pedro Rolim, que disse, Julinho, ele confirmou, viu? Em outubro teremos aqui no Maranhão o primeiro campeonato pan-americano de sinuca, Olha só, primeiro evento internacional. Um evento internacional, né? E isso vai reunir atletas de todo o continente da América, né? Da América do Sul, do Norte, Central. E isso demonstra, Greg, a aceitação que tem sido muito Sim. boa da modalidade, né? E São Luís, se você der uma volta, principalmente na região metropolitana, você vai encontrar diversos bares, restaurantes com o bilhar, né? Claro, Que é muito praticado. né? Muito praticado, verdade. E essa modalidade aí, Julião, até tentei falar um pouco na matéria, é a modalidade Six Heads, né? Que muita gente estava lá assistindo, não sabia o que era. É assim, você tem que derrubar primeiro as bolas vermelhas para depois derrubar as coloridas. Muita gente estava perdido lá, o pessoal assistindo, mas depois deu para todo mundo entender. O Justo fez muitas imagens, ficou bem legal a matéria que vocês puderam ver. E, Juliano, tivemos aqui já a classificação final. Six Heads são 6 bolas vermelhas. Isso, aí 6 bolas vermelhas para depois botar as bolas coloridas. E na classificação final, meu amigo, o campeão foi o Carioca, o vice-campeão foi o Ratinho e o Wilson Alves, que é o maranhense, né, nosso representante aqui, ficou em terceiro lugar e também teve a maior tacada com 70 pontos seguidos. O Pedro Rolim, que é o presidente da Confederação Brasileira, ficou em quarto e o Inocêncio, que a gente pôde entrevistar aí na matéria do Piauí, ficou na quinta colocação. Que legal. E o domingo de Páscoa foi de jiu-jitsu na Ilha de São Luís. Foi realizado no ginásio Castelinho, o Open Ilha de Jiu-Jitsu, com a participação de mais de 500 competidores. Veja como foi.
Um esporte para todas as idades que exige força, disciplina e concentração. A pequena Maísa, de apenas 7 aninhos, está entre as competidoras do Open Ilha de Jiu-Jitsu. E o que ela quer levar para casa, ela já sabe, está na ponta da língua. Quero ganhar medalha. Se depender das habilidades da garotinha, vem medalha por aí. É uma grande atleta para o futuro do jiu-jitsu maranhense. O Open Ilha de Jiu-Jitsu foi realizado neste domingo pela Federação Maranhense no ginásio Castelinho. O campeonato reuniu mais de 500 lutadores maranhenses e de outros estados, dos 4 anos de idade até com mais de 40 anos, nos naipes feminino e masculino. A disputa contemplou as faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. O jiu-jitsu está crescendo muito, né? Praticamente o Maranhão todo faz jiu-jitsu hoje. Se você for em qualquer lugar do Maranhão tem jiu-jitsu. Então é um esporte que está uma procura muito grande. Criança, idosos, mulheres, homens, todos fazem jiu-jitsu hoje. Os 8 melhores atletas da competição ganharam passagens para disputar o Campeonato Brasileiro, que acontece de 2 a 6 de maio em São Paulo. Essa classificação vai ser ótima para os atletas, é uma premiação que a gente está conseguindo através do governo do estado do Maranhão. É uma premiação que vai dar para os atletas que não têm condição financeira de ir, a federação vai custear as passagens dele, vai acompanhar os atletas lá na luta em São Paulo e a gente vai estar levando aqui 8 atletas nesse campeonato. Para os atletas não importa a idade, o Open Ilha é uma oportunidade de colocar em prática o que treinaram e de conquistar a tão sonhada vaga no cenário nacional. Como uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no interior de São Paulo agora nesse mês de abril, tem uma importância muito grande, né, para o desenvolvimento, né, para o incentivo dos atletas do nosso estado que vão representar lá fora. Ô Greg, eu tive a oportunidade de conversar com os organizadores e foi dentro da expectativa, né? A competição realizada aqui em São Luís do Jiu-Jitsu. 500 competidores, né? É verdade, Juliano. Também conversamos aqui com o presidente da Federação Maranhense, né? Aqui o Léo Gladson, né? Conversamos com ele aqui no nosso programa Esporte em Debate do rádio, né? Da nossa rádio web, né? Também da live do Facebook. E ele estava muito otimista com relação à participação dos atletas nesse campeonato, esse Open Ilha, que aconteceu no domingo de Páscoa, ali pela manhã, no ginásio Castelinho. Reuniu, como você bem lembrou, 500 competidores, foram competidores entre os 4 anos de idade e os 40 anos de idade. Também tivemos competições, Juliano, em algumas faixas. Eu separei aqui, tivemos faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E é bom lembrar também que eu até conversando com o Léo, ele disse que ele comemorou, vibrou, né, e agradeceu o apoio da Federação, da Secretaria Estadual de Esportes, que conseguiu 8 passagens para os atletas melhores classificados na competição, né? Os campeões dessas modalidades. Que você viu como uma seletiva, né? O Open Ilha Jiu-Jitsu. Seletiva para quem vai disputar a competição o Campeonato nacional. Brasileiro, que acontece de 2 a 6 de maio na cidade de São Paulo. Então, os 8 atletas conseguiram essas passagens aéreas para poder ir e voltar, né, de São Paulo lá e já é um grande passo, claro, porque muitos atletas deixam de disputar competições a nível nacional, quer dizer, lutam o ano inteiro para conquistar a classificação dentro do seletivo. Isso. E quando logra êxito no seletivo, ele tem um problema o quê? Da logística da viagem, que precisa falta de passagem, de suplementos alimentares, patrocínio para poder bancar a sua estadia lá fora. Isso. E as passagens já é meio caminho andado, né? Já é um primeiro passo, né? O Léo agradeceu demais o secretário de Esportes, Everton Pereira, né, por essa, vamos dizer assim, por essa, não gosto de chamar de ajuda, Júnior, porque não é uma ajuda isso aí, tem muita gente que interpreta errado, né, chamando de ajuda, apoio, né? Por esse apoio aos atletas. Como você bem lembrou aqui, já tivemos aqui, quem mora aqui em São Luís sabe, muitas vezes, nos sinais da capital, pessoas, atletas pedindo dinheiro vendendo água, para poder participar de competições nacionais e internacionais.
Então, é uma situação que foi resolvida pela Secretaria de Estado de Esportes. Parabéns para o secretário, né? E parabéns também para os campeões, né? Que conseguiram, esses 8 atletas, se classificar para o Campeonato Brasileiro de Sinuca, que, mais uma vez, lembrando, vai ser disputado entre 2 e 6 de maio em São Paulo. A seguir, vamos falar de ciclismo no Esporte em Debate. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o presidente Rafael Carvalho, da Federação Maranhense de Ciclismo. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate e agora vamos pedalar, vamos falar do ciclismo maranhense. A Federação Maranhense de Ciclismo se prepara para realizar um importante evento em Alcântara, cidade espacial do estado do Maranhão. Mas para falarmos sobre este evento e o calendário que será realizado de competições a nível de ciclismo estadual aqui no Maranhão, ninguém melhor que o presidente, o Rafael Carvalho, que nos dá a honra, o prazer de mais uma vez tê-lo aqui no Esporte Debate. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Júnior. Muito obrigado pelo convite. Como é que vai ser essa competição em Alcântara? Vai ser Speed, a modalidade? A modalidade em Alcântara é Speed, a estrada que liga Cujupe até Alcântara, né? A gente vai até a base de lançamento, ali na entrada da base, dá mais ou menos 100 km de distância a competição, e ela é própria para bike de Speed, né? Com um pneu mais fino. E a gente abriu também uma categoria para o mountain bike também, o pessoal que gosta mais da bicicleta mais de mountain bike com pneu mais grosso, a gente também abriu uma categoria não oficial da competição para aqueles entusiastas do mountain bike também. Vai ser no dia 22 de abril. Dia 22 de abril. Os atletas geralmente se deslocam para Alcântara no dia 21, dormem lá pelo ou Bequimão ou Alcântara ou Cujupe, e a gente, às 7, 8 horas da manhã, sai a largada de Cujupe, bem do porto mesmo, em direção a Alcântara. Quem pode participar deste evento do ciclismo maranhense e como é que deve ser feita a inscrição? Olha, qualquer pessoa que pedale ou queira participar do evento, fique à vontade para participar. As inscrições são feitas no site, o Sprinta, o site é assim, www.sprinta.fmc.com.br. Então você entra no site, faz inscrição, e você tem aí uma vantagem também de estar recebendo uma cortesia para fazer a travessia de ferryboat de Cujupe. E a competição vai largar às 8 da manhã, qualquer pessoa pode participar. Os federados, eles entram na categoria de federados, né, da Federação Maranhense de Ciclismo, e a gente tem também a categoria mountain bike, que é open, qualquer pessoa pode participar. Ô Rafael, como é que está o calendário do ciclismo para 2018? Olha, o calendário em relação ao ano passado, a gente teve uma redução de provas por vários fatores, mas principalmente porque estava muito cheio de competição e a gente precisa que nossos atletas também participem de competições fora do estado, para aumentar o nível. E aí complicaria a situação de treinamentos para este ano? Isso, também. Então aí você tendo muita competição uma em cima da outra, a gente preferiu espaçar um pouquinho mais para poder que eles façam competição fora do estado, ter um nível melhor, vir para cá também competir, e assim a gente aumenta o nível do ciclismo maranhense, não só com o pessoal que está treinando forte, mas também com o pessoal que está começando agora. Então a gente diminuiu de 9 provas para 6 provas esse ano de ciclismo de estrada, com 8 provas de mountain bike. Isso na prática vai se dar como? A gente dividiu aí, durante uns 12 meses, a gente vai fazer agora, em abril, a primeira prova que abre o calendário de ciclismo de estrada. A gente já teve 2 provas de mountain bike, já começou em fevereiro, dia 28, e agora a gente teve, final de semana passado, o circuito do IFMA. Dentro do IFMA a gente fez uma prova de mountain bike também. Então o mountain bike já teve 2. E a primeira de ciclismo de estrada vai ser dia 22 de abril. Então a gente tenta sempre, de 2 em 2 meses, fazer uma competição de mountain bike e de ciclismo também, para poder ficar bem eclético e dar tempo de todo mundo se preparar também para competir. Se a gente tivesse que fazer um comparativo em relação às competições de 2018, a nível nacional, que nós vamos disputar, para o que foi disputado em 2017, o que a gente precisa avançar no ciclismo para que, pelo menos em termos de Norte e Nordeste, que é uma pretensão maior nossa, sim. É claro que competir com o Sul, com o Sudeste é uma coisa mais complicada, né? Pelas próprias condições que eles têm, né, em relação ao ciclismo. Como é que está hoje a situação dessa modalidade aqui no Maranhão? Bom, o ciclismo maranhense, ano passado a gente teve a Copa Norte e Nordeste, que foi aqui, né? Foi aqui em São Luís,
que a nível de ciclismo de estrada, a gente teve uma boa participação, nós ficamos em quinto, se eu não estou enganado, no quadro de medalhas e assim, foi muito bom para aumentar o nível da galera aqui, né, do pessoal que está competindo. Mas esse ano a gente tem como prioridade não só o Campeonato Maranhense em si, mas também a gente levar nossos atletas para competirem fora. Então acho que a grande sacada da gente vai ser essas competições fora. E aí vem uma outra dificuldade, né? Que é o patrocínio. Né? Para você levar o atleta, levar o equipamento dele, que é a bicicleta, tem um custo, né? Tudo custa, e a gente está tentando correr atrás de patrocínios para ajudar realmente esses atletas. Ano passado vocês tiveram a lei de incentivo ao esporte. Sim. O projeto se finaliza neste mês de abril. Isso. Já há perspectiva de uma renovação e de uma outra lei de incentivo ao esporte ser contemplada para o ciclismo? Com certeza, a gente está correndo atrás, já temos aí alguns contatos e em breve a gente vai ter uma resposta de algum parceiro, alguma parceria, né, algum patrocínio, e eu espero em breve estar divulgando aqui também essa parceria com vocês aqui. Presidente, recentemente nós fomos pegos de surpresa, o mundo esportivo também, com a morte trágica do ciclista, o médico Luiz Carlos Cantanhede. Uma coisa brutal. Eu sempre falo que direção e álcool é uma combinação trágica, está provado. Cidadão lá, de maneira irresponsável, bebeu, pegou um carro e acabou matando, né, o médico Dr. Luiz Carlos Cantanhede. Ciclista, conhecido, né, de 55 anos de idade. Como é que vocês receberam no mundo, né, do ciclismo? E que tipo de homenagem a federação pretende realizar para marcar, né, um ciclista que era tão assíduo nas provas, nas competições e muito querido entre vocês? Com certeza. Bom, Jura, foi uma tristeza, a gente recebeu essa notícia, eu particularmente estava viajando, estava na Assembleia da Confederação Brasileira no Rio de Janeiro e foi pela manhã e, assim, foi um abalo geral mesmo. Luiz Carlos era muito querido pela gente, era uma pessoa muito extrovertida, muito alegre e sempre nos pedais, ele sempre alegrava nossos pedais de final de semana, nas competições, sempre ajudando a gente. E era um membro não só de ciclista, mas um amigo mesmo, um irmão do nosso clube. Então a gente tem sentindo muito essa falta e a gente está preparando realmente uma homenagem grande para ele. Na competição do dia 22 de abril, agora em Alcântara. Ele vai ser homenageado lá na competição antes da largada, nós vamos fazer uma homenagem a ele. Quem puder comparecer, por favor, compareça, que vai ser muito legal para a gente poder lembrar desse amigo, desse irmão que a gente perdeu. E com certeza a gente vai fazer também alguma passeata, a gente está prevendo uma bikeata, na verdade, pela cidade, para a gente poder não só mostrar para a sociedade também a responsabilidade que foi esse ato, e também a gente botar nossa voz na rua com as bicicletas e com os pedestres, que os carros devem respeitar realmente as nossas particularidades, que nós somos menores, a gente precisa de respeito e que beber e dirigir também, pelo amor de Deus, não combina, né? A gente precisa ter um grande absurdo, né? É um absurdo. Você perdeu uma vida em pleno século XXI dessa forma, né? É horrível. Dessa maneira, a gente não se conforma com isso, a gente precisa botar a voz mesmo na rua, pedestres, ciclistas, enfim, motociclistas, qualquer pessoa, que a gente tem que ter essa consciência, todo mundo. Ô Rafa, me diz uma coisa, presidente, e nessa época do ano, chuva, né, com o ciclismo não combina muito bem. Como é que se faz prova também nesse período aí? Olha, a gente tem que contar com a sorte, Jura. A gente teve recentemente uma prova no Uruguai que foi cancelada por conta de um temporal que caiu. E a gente tem que analisar sempre assim, se está chovendo e está colocando em risco a integridade física do atleta, a gente cancela a prova, independente de inscrição, independente do atleta ter se programado para vir para a cidade de São Luís competir, o que a gente preza é a integridade física. Então, assim, a gente sempre vê a previsão do tempo, conta com a previsão do tempo e se caso chova muito ou tiver muito perigoso, a gente cancela. Rafael, você falou ainda há pouco que participou de uma assembleia da Confederação Brasileira de Ciclismo. Isso. A gente tem visto em todo o território nacional que muitas das confederações brasileiras estão envolvidas em escândalos de corrupção, de desvio de finalidade, em detrimento do esporte.
Sim. Né? Quer dizer, não falta dinheiro para o corrupto, mas falta dinheiro para o atleta se desenvolver, treinar, ter uma praça, equipamentos, para poder fazer aquilo que ele se preparou e que quer ainda realizar dentro do métier esportivo. Como é que está a situação da Confederação Brasileira de Ciclismo? Bom, a Confederação Brasileira de Ciclismo, ela está, apesar de todas as dificuldades que o país passou, ela está se reerguendo até por conta de cortes que tiveram no orçamento da Confederação e do COB também, do Comitê Olímpico Brasileiro, de repasses, com esses últimos escândalos também que a gente teve, né, que é um absurdo. Mas a Confederação está se reerguendo, ela está continuando com um trabalho a nível internacional de atletas também, levando os atletas de ponta para tentar fazer esse ciclo olímpico até Tóquio, em 2020. A gente conseguir tentar uma colocação melhor no ciclismo de estrada, no ciclismo de pista também. Eu tive lá no Rio de Janeiro, acompanhei o Mundial de Paraciclismo de Pista, então foi um sucesso. Eu tive que reconhecer o trabalho da CBC, não só na Assembleia, mas também no Mundial, toda a equipe de staff, de comissários e técnicos que trabalharam nesse Mundial de Paraciclismo. Né? Você ocupa algum cargo, presidente, não. na Confederação? Não, só membro mesmo como federado, como Estado federado. Então foi um convite que o presidente fez para que nós assistíssemos ao Mundial de Ciclismo de Pista, que foi no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, e foi um sucesso, eu reconheço. Se fala muito em mensalões das confederações para as federações. Sim, sim. A Federação Maranhense de Ciclismo recebe algum subsídio da Confederação Brasileira de Ciclismo? Não. Até 2015, a gente tinha um repasse anual de R$12 mil, tá? da Confederação Brasileira de Ciclismo, que era prevista pela lei do COB. Mas a partir do momento que foi cortado os orçamentos e alguns patrocínios da Confederação Brasileira de Ciclismo, a gente não tem mais, desde 2015 nós não temos mais esse repasse. Então a gente não recebe nada da Confederação, nenhum subsídio, e a gente vive realmente mesmo só com o que a gente faz, o que a gente promove aqui na capital, no estado. Né? Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte em Debate, sucesso e muito felicidades. Obrigado a você por ter convidado aqui. A Federação de Ciclismo agradece e está sempre disponível aqui para dar entrevista a você. Muito obrigado. Muito obrigado. O Rafael, eu gosto sempre de conversar com o Rafael, presidente da Federação de Ciclismo, porque ele traça um quadro realmente do cenário, né? Do cenário atual do ciclismo do estado do Maranhão, e muito interessante o que ele disse, a homenagem que será feita pela Federação Maranhense de Ciclismo nesse evento do dia 22 de abril em Alcântara, homenageando o médico Luiz Carlos Cantanhede, né? Homenagem póstuma, todo mundo sabe, ele perdeu a vida numa coisa bárbara, tragédia, um cidadão, né, que estava realmente ingerindo bebida alcoólica e dirigindo, o que não pode, nessa combinação, ela às vezes se torna trágica. Foi o que aconteceu e ele, lamentavelmente, estava indo pagar uma promessa em São José de Ribamar, acabou perdendo a vida de uma maneira tão bárbara, né? É verdade, Jurinha, foi um caso que abalou aqui a cidade de São Luís, né? Repercutiu bastante, porque o Luiz Carlos, né, que você lembrou, o médico, ele era atleta do ciclismo, né? Muito conhecido da galera que pratica o esporte, né? Dos ciclistas maranhenses. E ia pagar uma promessa justamente pela superação de um câncer, né, rapaz? O que torna ainda mais triste a história. Ele ia fazer essa caminhada lá da cidade daqui de São Luís do Retorno da Forquilha até a cidade de Ribamar, até o santuário, né, religioso lá de São José. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia, foi atropelado, acabou falecendo, né? Foi uma coisa muito triste. Muito dura, né? Muito dura. Para a família dele, para os amigos, parentes. Para os amigos, para os parentes. E você lembrou, Juliana, esse evento que vai ser o Desafio de Alcântara, né? Vai ser realizado no dia 22 de abril, válida pela primeira temporada do campeonato, pela primeira etapa do Campeonato Maranhense de Ciclismo 2018, né? Vale ponto também para o ranking estadual, vai ser disputado lá na cidade de Alcântara. Ele vai lembrar, vai homenagear o atleta. E não só esse evento em Alcântara, dia 22. Ao longo do ano, no calendário oficial da Federação Maranhense de Ciclismo, a entidade vai realizar uma série de homenagens, né, que ganharão o nome, inclusive, do Dr. Luiz Carlos Cantanhede, que nos deixou há pouco tempo, né, e deixou um legado, uma saudade imensa, não só para os familiares, mas também para os pacientes, amigos e ciclistas, né? Companheiros de bike, como eles dizem, né? É verdade, Juliana. É muito mais do que justo essas homenagens que serão realizadas ao Luiz Carlos. Falando da temporada 2018, como você lembrou, o Rafael traçou, né, uma agenda, né, um calendário para esse ano de 2018. E ver o que uma federação, né,
gosta de trabalhar e faz o que tem que ser feito, né, em relação à modalidade. Ele poderia, uma altura como essa, eu não disse para ele não, estou dizendo aqui ao vivo no Esporte em Debate, de que ele poderia dizer, olha, esse primeiro semestre nós não vamos fazer competição, porque ciclismo com chuva não dá. É verdade. E mesmo assim a federação tem um calendário, sabe como vai agir, vai trabalhar com previsão do tempo e da temperatura. Você sabe que hoje os institutos de meteorologia dão 15, 20 dias antes, né? Sim. A semana, o que vai acontecer, chuva, índice pluviométrico ou não, vai chover, não vai. E dentro deste calendário ele monta também a participação do ciclismo na temporada 2018 esportiva. Eu achei muito interessante e vontade de fazer, né? Que tem que existir por parte do dirigente, né? É verdade, Julinho. Ele até ressaltou que dependendo, né, da quantidade de chuva que caísse aqui na cidade de São Luís, no Maranhão como um todo, as provas poderiam ser canceladas, preservando a integridade física dos atletas, né? Que é uma coisa muito mais do que justa, tem que acontecer mesmo. E lembrando que esse campeonato, essa primeira etapa do Campeonato Maranhense, que vai ser do dia 22 de abril, o chamado Desafio de Alcântara, que vale ponto para o ranking estadual, vai ter 100 quilômetros, viu, Julinho? Será ida e volta, sai dali do Porto do Cujupe, ali o terminal de ferry-boat, vai até Alcântara e volta para o Cujupe. Essa é vai ser na modalidade Master A, essa de 100 quilômetros, e da Master B, masculino e feminino, serão 63 quilômetros, né? A largada será às 8 horas da manhã, do dia 22 de abril, né? Ele até deixou o telefone aqui, Julinho. Mais informações, quem quiser participar e... Fazer inscrição, fazer inscrição, né? Quem fazer inscrição pode ligar para o telefone DDD 98 82, aliás, DDD 98, 9 na frente, 8207-0203, falar com o Roberto. A premiação fica para os 3 primeiros colocados, né? Vão ter medalhas e 4º a 5º de cada categoria. Tá legal, Greg. Certo? Depois do intervalo, vamos destacar o futebol. Copa do Nordeste, o Sampaio empata com o CSA, mas está na segunda fase da competição. Você vai ver também como estão os preparativos de Moto Imperatriz para a grande decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. É rapidinho, segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com Esporte em Debate, agora para destacarmos a Lampions League, a Copa do Nordeste 2018. O Sampaio encerrou a sua participação na primeira fase, enfrentando em São Luís, no Estádio Castelão, o CSA de Alagoas. O tricolor não conseguiu vencer. Aliás, o time passa por um jejum de vitórias e gols na temporada 2018. Veja como foi o jogo. O jogo entre Sampaio e CSA foi muito ruim. A primeira chegada da Bolívia querida, no começo do jogo com Alisson chutando na defesa e depois para fora, foi um alarme falso. O que se viu foi um jogo feio com muitos erros de passe. A Bolívia só voltou a arriscar aos 25. Marlon chutou de fora da área e a bola saiu à direita do goleiro Mota. Aos 45, de novo Marlon. Agora o meia cruzou e Joécio cabeceou livre, mas a bola foi para fora. Final do fraquíssimo primeiro tempo. O segundo tempo começou com o Sampaio esboçando uma melhora. Fredson cabeceou para a fácil defesa do goleiro Mota do Ceará. Essa foi a única finalização certa do tricolor em toda a partida. Aos 23, chance do CSA. Giva dominou e esperou a chegada do Eli, que recebeu o passe e chutou forte. A bola passou à direita do gol de Andrei. Aos 29, o CSA roubou a bola na esquerda após a falha da defesa do Sampaio e em um contra-ataque perigoso, Sobral cortou e mandou a bola para escanteio. O Tubarão ainda teve 2 oportunidades mandadas para fora. Primeiro com o Fredson, que subiu sem marcação. Ele tentou botar no canto direito baixo do goleiro Mota, mas a bola saiu pela linha de fundo. E a situação quase ficava pior para o tricolor. Aos 45, o CSA não marcou o gol da vitória por pouco. Giva tentou de cabeça, mas foi para fora. Passou muito perto. 0-0, placar final. Talvez um pouco mais de personalidade para jogar. Achei o time um pouco meio sem função, cada um não sabe muito o que fazer. Então precisamos melhorar isso aí. Temos o maior controle do jogo, praticamente a gente não foi atacado. A gente sabe que a gente precisa melhorar, não só a parte da frente, mas todo o conjunto da equipe. E eu creio que vai melhorar com o trabalho. Temos 14 dias aí até a estreia. Temos que melhorar bastante, porque a gente sabe que Série B é muito difícil. O atacante William lamentou a chance que teve e desperdiçou. Passei um pouco ali no domínio, a bola ficou em cima, mas não justifica o meu erro.
tem que trabalhar nessa semana aí para quando ter a oportunidade de concluir em gol. O técnico Francisco Diá tentou explicar a péssima atuação do Sampaio na partida. Concordo com você, no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo a gente fez várias jogadas do fundo, do lado direito, do lado esquerdo, com um adversário que veio bastante fechado, mas mesmo assim a gente criou. Talvez se nós tivéssemos achado o gol, eles tinham saído mais um pouco e nós teríamos conquistado o resultado. A torcida do Sampaio não gostou nada da atuação do time e Diá foi a principal vítima da ira dos torcedores. Ô Greg, sofrível o jogo, né? 0-0, o Sampaio não consegue marcar há 3 jogos, né? São o quê? 90 com 90, 180 com mais 90, 270 minutos sem marcar, né? Verdade. E é situação complicada, viu, Jurinho? Olha, eu tive nesse dia aí, eu também, mais uma vez, estive ao lado do meu amigo Gilson, rapaz. Trabalhou muito, viu, nesse feriadão aí. Eu vi, o Gilson é um batalhador. Trabalhou demais aí no final de semana, aí, feriado de Mas depois disso Semana são 30 Santa, dias sem fazer nada. Vai ser estilo Gleidson agora, né? Verdade. Vai passar 30 dias sem trabalhar. É o seguinte, Jurinho, falando sério, galera, o Sampaio jogou muito mal. Mas muito mal mesmo, senhor Juracy Vieira Filho. Foi uma das piores apresentações do Sampaio nesse ano de 2018. E eu vou até me atrever a dizer que foi um dos piores jogos que eu assisti nesse ano de 2018. Sofrível, duro de ser assistido. Duro, que deu sono, a torcida do Sampaio ficou revoltada com o resultado, xingou demais o técnico Diá, também pegou muito, mas muito no pé do atacante William, que perdeu outro gol inacreditável, que ele parece que está se acostumando a perder gols inacreditáveis, né? Como você pôde ver na matéria aí, o Diá foi muito, mas muito agredido verbalmente pela torcida e o William também não foi perdoado. Falando propriamente do jogo, Julinha, foi terrível, sofrível, erro de passe, poucas oportunidades de gol, no primeiro tempo nenhuma. O que se reclamava bastante, o Sampaio estava criando oportunidades e não estava finalizando. Dessa vez, também não criou. No primeiro tempo não criou absolutamente nada, teve uma bola no comecinho do jogo do Alisson que passou do lado do gol, mas não acertou o gol só, não teve mais nada. A primeira defesa do goleiro Mota, que foi um dos poucos titulares da equipe do CSA que vieram aqui para São Luís disputar essa partida, porque o CSA estava priorizando a final do Campeonato Alagoano, né? O goleiro Mota fez uma defesa no jogo todo, Julian. Uma defesa, foi justamente numa cabeçada do zagueiro Fredson, uma bola levantada do zagueiro Fredson, e o goleiro Mota fez essa apenas única defesa no jogo. Depois o Sampaio, no segundo tempo, ainda esboçou uma pequena melhora, criou oportunidade de gol, mas eu nem posso chamar de oportunidade de gol, finalizou bolas, né, em direção ao gol, mas não acertou nenhuma bola no gol propriamente dito. O William perdeu um gol inacreditável, mas daqueles inacreditáveis que ele está acostumado a perder agora, aos 40 e pouco, 44 do segundo tempo, por aí, e o jogo terminou 0-0. O CSA ainda teve uma oportunidade no final do jogo, não conseguiu concluir, o que seria muito pior, ia ser pior ainda, né? Ia ser trágico mesmo para a equipe do Sampaio, se o CSA tivesse ganhado, mas não ganhou, o jogo terminou 0-0. Ao final da partida, como eu já falei, o São Francisco Diá foi extremamente criticado pela torcida, o William também foi muito criticado, o Sampaio está passando por uma fase complicada, Juninho, como você já lembrou. Vem de 3 partidas sem fazer gols. Isso. Foram 2 jogos contra a Ponte Preta, né? Sim. E essa partida contra o CSA. Exato. 270 minutos sem fazer gols. A equipe vem tendo dificuldade já há algum tempo para propor jogos aqui em São Luís. E lá fora, a equipe também não vem conseguindo esses resultados. Analisando os últimos 3 jogos. Sim, verdade. Vai para a segunda fase agora da Copa do Nordeste. Quer dizer, enfrenta um adversário de melhor quilate técnico. Agora, dentro de um sistema, que eu vou dizer para você que o Francisco Diá é especialista. Esse jogo, um fora e o outro dentro de casa. Embora o Sampaio jogue a primeira dessa segunda fase agora, o telespectador está conhecendo no rodapé aqui do Esporte em Debate os adversários e os próximos confrontos, né, que foram definidos hoje, através de sorteio no começo da tarde pela Liga do Nordeste e Confederação Brasileira de Futebol também. Então o Sampaio joga a primeira partida dentro de casa e a segunda fora. Agora, em se tratando de um jogo primeiro dentro de casa, vamos esquecer um pouco o adversário. Sim. Qualquer que seja o adversário do Sampaio já está definido, o Sampaio tem que fazer placar em casa. Tem. Porque lá fora a situação pode complicar, né? Pode complicar, Julinho. É bom lembrar também que as datas já estão definidas, né? 2 de maio e 23 de maio. 2 de maio, o jogo de ida. E a volta
dia 23 Quer dizer, de maio. entre um jogo e outro, você tem um tempo, né? Praticamente 20 dias, né? Para preparar. Inclusive, o Sampaio está recebendo uma série de jogadores, contrata em cerca de 8 a 10, está chegando aí pingado um ou outro, reforços pontuais. É tempo que eles terão para conhecer o grupo, para trabalhar a parte física, para tentar ganhar entrosamento, para buscar um certo tipo de ritmo dentro da própria competição. Quer dizer, a Copa do Nordeste ainda permite isso. Permite. Jurinha, e é bom lembrar também que nesse meio tempo o Sampaio também já terá começado a disputa da Série B, ou seja... A partir do dia 14 de abril. A partir do dia 14 de abril, aquele jogo de abertura do campeonato diante do Curitiba aqui em São Luís. Portões fechados. Infelizmente, com portões fechados, devido àquele papelão da torcida do Sampaio, né? Que não pode existir. No último jogo do ano passado, que jogou tudo que existia dentro do campo, tudo que tinha nas mãos e foi para dentro do campo naquele jogo. Não podia ter feito. Não podia ter feito, o Sampaio foi punido, bom, a gente tem que lembrar isso. E estreia dia 14 de abril contra o Curitiba, portões fechados aqui em São Luís. Eu acredito, Jurinho, que com as contratações o Sampaio pode sim esboçar uma melhora. Tem alguns pontos críticos do Sampaio. Eu destaco principalmente a finalização. O Sampaio tem uma carência de homem-gol. O William nunca foi um centroavante. Fez muitos gols, fez muitos gols assim no começo do ano, mas também jogando com um adversário do Campeonato Maranhense, que é muito abaixo, né, de um nível de Série B e até da Copa do Nordeste. Jogando no Campeonato Maranhense, fez gol adoidado aí, também contra aquele time o time da Copa do Brasil, começa ali contra o Independente de Tucumã, aí também faz gol mesmo, né, mas aí o Sampaio precisa de um centroavante, tem essa contratação do atacante Magrão, né, Julinho? O Magrão tá chegando, fez 9 gols pelo time do Sertãozinho. Exatamente, foi o artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista pela equipe do Sertãozinho, tá chegando Tomara que acerte aqui, né? Tomara que acerte aqui. Eu acredito que o Sampaio, com essa peça-chave aí de homem-gol, também com mais algumas posições ali de meio de campo, porque depender única e exclusivamente do Marlon não vai dar, já tá provado, o Marlon não vai aguentar. Isso aí uma temporada inteira, com jogos de ida e volta. Ele precisa de outro meia para dialogar com ele no meio campo. Exatamente. Né? O Sampaio precisa de outro meia ali. E nem o Sampaio pode ficar dependente do Marlon. Se o Marlon estiver bem, o Sampaio vai bem. Se o Marlon não tiver condição física, não jogar, o Sampaio cai. Não pode ser assim. E está acontecendo isso, Jurinho. E não pode acontecer isso. Inclusive, as poucas finalizações que o Sampaio deu a gol, chutou a gol, finalizou, foram criadas pelo Marlon, viu, Jurinho? Foram criadas pelo Marlon nesse jogo diante do CSA. E o Sampaio agora terminou, Jurinho, aqui finalizando aqui o assunto Copa do Nordeste, o grupo D na segunda colocação com 9 pontos, né? E o Ceará, galera, terminou em primeiro com 13 pontos e aquela especulação que o Sampaio tinha de podemos até ocupar a primeira colocação. Passou, foi longe, viu, Jurinho? Muito longe. O Ceará, no mesmo dia, no mesmo horário, ganhou da equipe do Salgueiro de 6-0, rapaz. Só isso. Só 6-0. 6-0 e aí acabou com todas as pretensões do Sampaio. O Sampaio precisaria ganhar e contar com o tropeço do Ceará, não deu. Mas o fato de ter se classificado para a segunda fase, ele é muito bom para o futebol do Maranhão. Claro, inédito, né? Você avança de uma forma inédita para uma segunda fase agora. É um outro campeonato a partir de agora, né? Claro, mata-mata, outro campeonato. Exato, equipes melhores equipes de Série A. Estruturadas. Exato, né? exatamente. Você tem Bahia, tem Vitória, você tem o Ceará. O próprio Ceará, da primeira então divisão. É mais complicado mesmo. Campeonato Maranhense, está chegando a hora da decisão. São 2 duelos, uma final de 180 minutos entre Moto Imperatriz e Motoclube. O primeiro jogo, em meio a tantas críticas, a Federação Maranhense de Futebol sofreu por parte da imprensa, da torcida e os dirigentes dos 2 clubes que fazem o futebol do estado do Maranhão acontecer nessa decisão de campeonato. Mas nada disso a federação levou em consideração. Tá nem aí. Marcou para quinta-feira, 21h45 agora, no Estádio Castelão, esse horário é espetacular. Sensacional. Nós não temos problemas aqui de violência, nós não temos problema de transporte. Não tem, nunca nós temos um acesso ao Castelão espetacular. Tranquilo, Juninho. Entendeu? Todo mundo bem financeiramente aqui no nosso futebol, né? Exato. Moto e Imperatriz jogarão quinta-feira. E o jogo último do campeonato será Imperatriz no horário que eles não gostam lá. Nunca teve. Domingo, 18 horas. Eles realizam os seus jogos aos sábados. 7 horas da noite. 19 horas. Exato. Mas a federação marcou. E ela, nesse aspecto, ela errou acertando, porque ela acaba não levando em consideração o Moto, mas também, de forma isonômica, o Imperatriz, né? Não agradou nenhum nem outro.
A federação, diria, mais uma vez errou para os dois. Aliás, ela erra para tudo. Tá errando para tudo e para todos. Já falamos diversas vezes aqui. As duas equipes... É uma federação que não tem ajudado o futebol, lamentavelmente. Não, ela né? só prejudica o futebol e principalmente, cara... Isso a gente se referindo ao Campeonato Maranhense. Isso, o futebol é feito de duas coisas, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, de clube e torcida. Lógico, e a federação prejudica clube e torcida. Então ela não está atendendo aos interesses dos principais Greg, do futebol, girando né? com as informações principais, né, que cercam essa decisão. Vamos lá. No Imperatriz, por exemplo, o técnico Vinícius Saldanha comandou um trabalho durante o final de semana. Sim. Já na manhã desta segunda-feira, trabalhou de forma rápida a equipe. Nesta terça-feira vai haver um encontro, um café da manhã com a imprensa, crônica, né, com a crônica esportiva. Na parte da tarde, uma conversa final. Eles viajam de ônibus de Imperatriz para São Luís e, diante de uma confirmação do jogo do domingo, volta na sexta-feira de avião. Graças a Deus, né? Conseguiram viabilizar a viagem de avião, porque seria um desgaste. Vão estar na sexta-feira com essas estradas do jeito 12 que estão, horas, chovendo. 12 horas de viagem. 10 horas e meia, 11 horas, mais ou menos isso, né? É cruel, né? É cruel. Mas, tecnicamente, o Vinícius não vai ter o goleiro. O Jean vai cumprir o terceiro cartão amarelo. Né? Entra o substituto dele, que não jogou até aqui. É o Luciano, né? O Luciano vai ter a oportunidade de ser titular. Sim. Ele tem um problema na defesa. André Penalva deve ser o titular na partida contra o Moto. E Zé Neto ainda é uma incógnita no meio campo. Ele tem feito um trabalho de transição. E o Adalto, né, que foi figura exponencial nos últimos jogos do Imperatriz, está fazendo muitos gols. Pode ser que ele apareça como titular nesse primeiro jogo da decisão diante da representação do Moto. É verdade, Jurinho, a preparação do Imperatriz você já ressaltou aqui, o técnico Vinícius Saldanha tem experiência em título, né? Inclusive pelo Imperatriz, já foi campeão. Já foi campeão maranhense pelo Imperatriz, está fazendo todo, vamos dizer assim, o script certinho, né, em busca do título. É bom lembrar também que o Imperatriz tem... E ele disse lá que o jogo mais importante dessa decisão... Eu vi. É o da ida, é aqui em São Luís. Eu vi. Ele falou. Você concorda? É uma maneira de ver o jogo, né? Porque, por exemplo, se o Imperatriz entra aqui, perde de 3-0, 4-0, acabou, né? A gente tem que considerar que acabou. Então, nesse aspecto, ele está correto. Mas também a partida de volta tem a sua importância, porque será disputada na cidade de Imperatriz, com o apoio de toda a torcida todo mundo na cidade vai estar apoiando lá. Inclusive o preço dos ingressos, 30 e exato, 50. 30 a geral descoberto, e 50 o setor mais nobre, vamos dizer assim, do estádio. Exatamente, já está estabelecido os preços, vendas também já começaram. Esse jogo a equipe do Imperatriz, na minha opinião, é favorita, viu? Eu vou ser bem claro aqui, porque tem gente que diz... Você pensa assim? Porque você vai ficar em cima do muro. Não vou ficar. A Imperatriz é favorito. Inclusive, eu disse aqui no começo do campeonato que era o meu favorito ao campeão. Você lembra disso que eu falei aqui? Eu digo há 3 anos isso. Como o programa é democrático, eu respeito muito a sua opinião, tá certo. Né? Mas acho que não é a questão só desse jargão clássico, é clássico não. O Imperatriz e Moto é um clássico do campeonato. Clássico, certo. Mas o Moto, ele tem superado muitos obstáculos. O Moto, por exemplo, para o jogo contra o Imperatriz, não vai ter o zagueiro Betão, vai cumprir suspensão automática. O técnico Massinho Guerreiro sabe que uma decisão como essa marca divisor de águas na sua carreira. Ele foi campeão diversas vezes como jogador, exato. E pode ser campeão como treinador. Isso tem, ele já me confidenciou que tem um sabor diferente, né? Você conquistar título como jogador, Greg, e conquistar como treinador. Acho que a diretoria do Moto tinha que, nesse momento, deixar um pouco de lado os problemas que existem entre Moto e a federação e promover o jogo. Claro. Porque o Moto precisa do seu torcedor. E o Moto, que tem mostrado uma superação muito grande, é uma equipe que, quando chega uma decisão, olha, o Moto, o Papão, é sempre diferente, é muito aguerrido. É verdade, Jurinho. Você lembrou que a torcida do Moto tem que comparecer ao Estádio Castelão, é o horário totalmente sem noção, né? Que a federação impôs, 9h45 numa quinta-feira. Nós sabemos e até ficamos tristes com a baixa média de público do Campeonato Maranhense. Não é só Moto não, galera. É Maranhão, Sampaio, Imperatriz. Quase ninguém está indo assistir o Campeonato Maranhense. Né? A média é muito baixa mesmo. É uma coisa assim que preocupa. A gente cabe até fazer análise, já discutimos isso em outros programas, fazer análise, né, mais técnicas sobre isso. Me preocupa muito quando um presidente de uma entidade, como a Federação Maranhense de Futebol, diz o seguinte: o público aqui no Maranhão não está dando, mas não está dando no Rio, não está dando em Belo Horizonte, não está dando em Porto Alegre, não está dando em Recife, não está dando em Salvador. Quer dizer que essa é a teoria? Esse é o modelo que você tem que seguir? É ridículo. Quer dizer que você não estuda porque que o torcedor, você não faz um trabalho científico aqui
de pesquisa para saber por que o torcedor ele não tem ido ao estádio? Não é Você não se interessa em criar mecanismos, né, para oferecer a esse torcedor, para tentar persuadi-lo ao estádio? Sim, Você lógico. prefere se deitar no argumento de que lá fora o público não está indo, pois Uma aqui muleta, também não né? tem que ir. Pega essa muleta de que ninguém vai para o estádio e aí assume essa Você vê muleta. a pequenez, né, do pensamento. É muito pequeno, nós já criticamos aqui diversas vezes a federação, cabe sim. Eu lamento que um dirigente de uma entidade mater como é a Federação Maranhense de Futebol tenha esse raciocínio tão míope. Mas né? tirando como parâmetro o que eles fizeram com a tabela do campeonato, então é quase que normal ele falar uma besteira dessa aí, né? Um absurdo desse. Eu avalio, Jurinho, o Imperatriz como favorito, só voltando a esse assunto de favoritismo, né? Porque é muito polêmico, né? Decisão, a gente fala assim, tal. Não, e opinião a gente tem que escutar, concorda ou não concorda. Eu avalio por alguns motivos. O primeiro, é claro, o Imperatriz tem vantagem. Qual é a vantagem? Decidir a segunda partida em casa, né? Do lado do seu torcedor. E faz uma certa diferença, Isso. né? E a outra vantagem. Com certeza. Joga lá dentro. por 2 resultados iguais, Jurinho. O Imperatriz, por exemplo, se for 0x0 aqui e 0x0 lá, o Imperatriz é campeão. Mas eu acredito que se o aqui... Moto faz o placar aqui, sim. Né? O Moto tem, por exemplo, se você olhar a estatística do campeonato, o Moto foi o time que mais fez gols. Sim, foi. O Moto tem 18 gols. O Moto é o único invicto no campeonato. O único invicto. Quer dizer, além da tradição e a camisa que o Moto sim. tem, um time de chegada, um time que numa hora de decisão ele cresce muito, não importa sim. a situação, né? Eu acho que o Moto tem também muitas possibilidades de fazer um placar aqui. Agora, tudo vai depender, na minha opinião, eu concordo com o Vinícius com isso, o grande diferencial é o jogo de ida. Dependendo do resultado aqui, a gente pode ter uma noção maior do que, temos um apontamento, do que, vai acontecer numa decisão. Se o Moto faz 2x0 aqui, eu confesso a você que não vejo o Imperatriz com possibilidade fazer 2x0 lá. De fazer 2 no Moto, pela estrutura que... Sim. A gente sabe que 2x0 no futebol é um resultado alcançável, né? Mas a estrutura do Moto, do sistema defensivo, né? A forma do Moto jogar é um time que não é de tomar muitos gols jogando fora de casa. É verdade, Jurinho. O Moto não é de tomar muitos gols, o Moto passa por um processo de superação também, porque nós todos sabemos a grande crise econômica, financeira do Moto, né? Atraso de salário, o Massinho está se superando. Mas que o time superou bem. Conseguindo levar esse time para frente. O time superou bem, eu já elogiei diversas vezes essa postura do Moto aqui. E é bom lembrar, Jurinho, que pode acontecer uma coisa engraçada, já que como o Imperatriz joga por 2 resultados iguais, o Moto pode ser vice-campeão invicto, rapaz. Sabia? Se o Moto empatar 0x0 e 1x1, o Moto é vice-campeão invicto do campeonato. Mas pode ser campeão invicto, Mas né? pode ser campeão invicto também. Lógico. Claro, com a superação dos jogadores e torcedores, enfrentando todos os problemas, né, que a diretoria impôs ao próprio clube. E enfrentando uma tabela ingrata desse Totalmente campeonato. ingrata. Né? É bom lembrar aqui, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, dos 5 primeiros jogos do Moto no Campeonato Maranhense 2018, 4 foram jogados fora de casa. Ou seja, uma tabela totalmente sem noção, feita pelo senhor Rangina, né, Juninho? Eu encerro o programa de hoje pedindo ao torcedor do Moto que vá ao estádio, que compareça ao estádio Castelão, deixe as dificuldades de lado e vá dar uma força, porque esse grupo de jogadores e esse treinador e toda a comissão técnica, capitaneada pelo Massinho Guerreiro, merecem muito. Eles merecem. Merecem muito por tudo aquilo que fizeram. Os jogadores e a comissão técnica foram homens merecem. dignos de vestir um manto como esse do Motoclube de São Luís. Verdade, concordo. Eu também clamo que a torcida do Moto, o Gil Sapá, devia ir lá assistir o jogo. Diz que é motense aqui, eu nunca vi. Mas ele vai, esse jogo ele vai. Eu nunca vi esse garoto no Mas ele vai. Nesta aqui, quinta-feira ele vai se fazer presente. Tem que ir lá no Castelão torcer pro Moto, rapaz. O Moto tá precisando aí, viu? Os jogadores, como o Juliano estava falando aqui, se superaram, rapaz. Eles e o Massinho se superaram. Enfrentando tudo e todos, enfrentando o senhor Rangina, que prejudicou ele na formatação da tabela, é bom lembrar isso aí, viu? Nesses horários totalmente sem noção, aqui em jogos aqui no estádio Castelão também, e claro, num problema mais grave, o atraso de salário, né? É verdade. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate e gostaríamos sempre de merecer o carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Aqui no Esporte em Debate, toda segunda-feira, às 8 da noite, nós temos esse encontro marcado. E às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, nossos canais de interação, deixa aí os telespectadores para que eles possam sugerir, indicar pautas, né? Colocar sua opinião também através do WhatsApp. Pois é, Juliano, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site,
que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo na sua tela. E bom lembrar, galera, que amanhã nosso programa vai estar inteirinho, na íntegra, nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Então você pode curtir, comentar e compartilhar. Ô Greg, bom estar com você aqui no Esporte Debate. Na hora, meu amigo. Um abraço. Gente, fique com Deus. Um grande abraço a todos e obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Valeu, galera. Tchau. Tchau.